Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. André Santiago, bom dia, meu filho. Muito bom dia, Renata, bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Olha, Renata, quem pensa que com o resultado final da eleição tá tudo tranquilo, tudo pacificado. Só esperar a posse, né? Só esperar a posse, só comprar o terno, o terno para posse, tá enganado. Porque muitas ações eleitorais, como a ação de investigação eleitoral AGE, estão acontecendo, né? Estão tramitando na justiça em todo o estado de Pernambuco e no país, e né? Já temos, né, algumas informações para estremecer Sertânia, né? Pois é. Candidata, prefeita eleita, vice-prefeita eleita, vereador reeleito e também suplente tiveram as candidaturas cassadas, Renata. A gente tem um momento... Mas aí foi o vestido da posse, né? Exatamente. Não, o vestido da Às posse. vezes tem um terninho, né? Aquele terninho. Mas as mulheres são mais de vestido, né? É verdade. Um taillé. É verdade. Aí, Renata... O que foi que houve? Veja, me conte. O juiz eleitoral é Gustavo Silva. Ora, ele acatou argumentos da ação de investigação eleitoral impetrada pela Frente Popular de Sertânia. Como eu disse, contra a prefeita eleita, Poliana Abreu, a candidata a vice, Tereza de Simval, o vereador Dóia, que foi reeleito, e o suplente Gustavo Menezes. A acusação é de que eles praticaram atos ilícitos, abuso de poder econômico no período de pré-campanha. Veja, Na pré, né? na pré-campanha que, entre aspas, pode tudo, só não pode pedir explicitamente o voto. De acordo com a acusação, no período de pré-campanha, consistiram na distribuição de brindes com a utilização ostensiva da empresa e a distribuição de bens e serviços, além de uso indevido de maquinário da empresa para realização de carreata, veiculação de propaganda publicitária de forma ostensiva na Rádio Cidade de Sertânia. Rádio Cidade de Sertânia, com a propaganda da empresa de Poliana, que foi a prefeita eleita. O juiz acatou parcialmente, porque havia mais vereadores na ação, mas ele só viu materialidade nos casos do vereador Dóia, que foi reeleito, e do suplente Gustavo Menezes, e na chapa majoritária, que é da prefeita Poliana e da vice Tereza. O que é que acontece agora? O que é que acontece é que eles podem recorrer da decisão, não impede a diplomação e a posse. A diplomação que deve ocorrer para todos os eleitos e eleitas até o dia 19, fica a cargo da Justiça Eleitoral de cada município. A palavra final é do Tribunal Regional Eleitoral, que vai manter ou não a decisão. Então, é isso. Caso a decisão seja mantida, pode estabelecer o mesmo problema jurídico que aconteceu em Arco Verde com a eleição e posterior cassação temporária de Wellington Maciel naquele caso. Então, para quem pensa que com o resultado no dia 6, no primeiro turno, ou no segundo turno, onde ocorre, como é o caso de Caruaru e outras cidades pelo Brasil, que está tudo resolvido, é só comprar o vestido ou o terno, se engana, porque tem muitas ações de investigação eleitoral tramitando no Ministério Público, na Justiça Eleitoral, e que as decisões são tomadas, nesse caso, a posse nem a diplomação são impedidas, mas a palavra final é do TRE, que é a segunda instância. E se caso perca lá, ainda vai para Brasília, né? Exatamente. Mas aí, já, digamos, fora do mandato, fora da prefeitura, enfim, talvez uma nova eleição, né, de acordo com a questão da justiça eleitoral, né? do entendimento, e também a lei eleitoral, né? Porque tem um entendimento que até mais ou menos 2 anos ou assume o segundo colocado, enfim, vai de acordo com o entendimento. Ou vai o interventor, né? Tem isso, né? Exatamente. Tem várias opções de acordo com o entendimento. Exato, Renata. Então,
muita gente que pensa que é só comprar o terno e comprar o vestido está enganado. Ô, André, e muitas são denúncias da própria oposição, né? Que vai observando. Até porque, Renata, a justiça eleitoral, ela age quando é provocada, né? Vai recebendo as denúncias e vai apurando. Pode ser da oposição, pode ser do próprio eleitor, pode ser também do Ministério Público. Teve caso de cidade, né? Em Taquaritinga do Norte é o caso. O próprio juiz a observar, né? Exatamente. Enfim, então é bom ficar bem atento. Tem também a questão da prestação de contas das campanhas, as prestações de contas, prestação parcial, prestação final. É bom ficar muito atento. Tanto os candidatos, né, os eleitos, não eleitos, também precisam prestar contas. Os partidos precisam prestar contas de doações que receberam durante o pleito de 2024. Mas é isso, tem muito desdobramento. Às vezes, por exemplo, como é o caso do que a gente costuma chamar de candidatura laranja, né? Quando as mulheres ou outro gênero, quando é maioria na chapa, não tem a votação que a gente chama de... que só foi para constar, né? A candidatura laranja mesmo. Às vezes nem o dela tem, né? Exatamente. Às vezes... Só para cumprir as cotas. Quase que termina o mandato. E quando está quase terminando é que vai ter uma decisão da justiça. Às vezes demora muito, eu acho que isso deveria ser mais rápido, para que não prejudicasse nem o município, nem também as pessoas que, por exemplo, no caso de candidatura feminina, se a chapa toda pode ser cassada, inclusive quem foi eleito, digamos, honestamente. Enfim, então são muitas regras eleitorais para ficar atento. Imagina uma prefeitura, né, André? Porque sai todo mundo, né? Outra equipe. O município para. E quem sofre é a população, né? Exatamente. Que os serviços de saúde, serviço de educação e outros são urgentes, né? A saúde é principalmente urgente, não pode esperar. Principalmente essa burocracia que existe no Brasil e essa troca aí de candidatos, essa indecisão, esse imbróglio jurídico. Eu também concordo com você, era para ser um pouco mais rápido. Exato. Renata, tem outro assunto aqui que inclusive está no blog. Esse assunto a gente confere no blog de Mário Flávio e tem outro que a gente confere aqui no blog de Magno Martins, né, que apresenta o Frente a Frente, 6 da noite aqui na Rádio Cidade 99.7. Informação que o Magno ouviu em Brasília é que Paulo Câmara, ex-governador por 2 mandatos, né, e agora à frente do Banco do Nordeste, presidente do Banco do Nordeste, pode... Não é que é certeza, pode ser o candidato de Lula. Por quê? Pode ser o candidato de Lula ao governo do estado. A gente tinha essa informação que... Buguei. Exatamente. Porque, veja, tem Raquel, né, que vai ser candidata à reeleição, a possibilidade de João Campos ser candidato ao governo do estado, só que tanto Raquel como João Campos não querem assumir o PT no palanque. Né? Eles querem as benesses, né, do governo federal. Raquel está em muita aproximação com o governo Lula, mas segundo essa matéria aqui, essa coluna de Magno Martins, essa informação de bastidor, é que nem João, nem Raquel quer assumir o PT no seu palanque. E com isso, Lula poderia lançar Paulo Câmara, que está à frente do Banco do Nordeste. Ele vai ter que sair de novo. Exatamente. Ele teria que sair do banco, né? Ele não pode. Inclusive, existe a possibilidade de ele se filiar ao Partido PT. dos Trabalhadores. Só que a gente ouvia... Hoje ele é PSB, né? Não, ele saiu, né? Sem partido. Sem né? partido. Até porque é o seguinte... o João Campos, existia a possibilidade, o PT queria a vaga de vice de João Campos agora na reeleição. Só que ele não quis o PT.
para também não perder Existe o fenômeno dos bolsonaristas que votam em João Campos. Exatamente, para não perder o voto dos bolsonaristas. Ele colocou alguém do PCdoB, né, o vice atual, o vice que foi eleito com ele nesse segundo mandato. Da mesma forma, a Raquel não queria... Existe até um ensaio, Renata, um ensaio do PT querendo entrar no governo Raquel. Já teve alguém do PT nomeado, mas que não seria uma cota do partido, seria pessoal da governadora. O fato é que essa informação, se confirmar, muda tudo na política estadual. Muda tudo na política aqui em Pernambuco. Há quem diga que essa informação não procede, mas a gente vai ficar atento. Outra possibilidade, outro desdobramento, Renata, é que, assim, Silvio Costa Filho poderia estar na chapa de Paulo Câmara. Eu estou dizendo que não tem a mínima condição, você sabe, porque eu sou pitaqueira de política, né? Eu já vi, depois de Lula e Alckmin, a gente pode ver de um tudo. Na política, tudo pode acontecer. Inclusive nada. Inclusive, Renata, nesse assunto aí, 2026, abre um cenário diferente, né? A história não se repete. Raquel pode fazer a travessia do PSDB para o PSD. E a informação é que teve uma conversa, né, com o Gilberto Kassab, foi perguntado sobre essa possibilidade e ele respondeu: agora só depende dela. Agora só depende de Raquel sair do PSDB para o PSD. Inclusive, o próprio Gilberto Kassab teria dito que não é certeza do PSD estar na base de Lula em 2026. Então, tem muita água para rolar debaixo da ponte, muita informação que a gente tem que filtrar e, como o Mário diz, como o professor Marco Aurélio diz, a conferir. Muito bem. Cidade Entrevista? Cidade Entrevista, professor Marco Aurélio, a gente vai estar debatendo esses assuntos, a política de Caruaru, a política também estadual e a política nacional. Renata. Obrigada, meu querido. Forte abraço para você e para quem acompanha o Manhã Cidade. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.